Vamos lá, vamos lá? Muito boa noite, sejam bem-vindos, galera do Baú. Eu estou aqui mais uma vez com essa amiga que dispensa apresentações, né? Que ela já teve tanto aqui que ela se torna acionista majoritária a partir desse momento. Comigo aqui hoje é a Natália. Obrigado, Nath. Obrigada, Cassie. Obrigada, pessoal do Baú que está nos acompanhando, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as redes deste Baú, Cassie. A próxima vez eu quero uma caneca com o meu nome neste lugar. Nesta bagaça, já que eu estou no lugar do Pedro Ernesto aqui. Você já merece, você já tem história para pedir. Obrigada, Cassie. É um prazer estar aqui. Importante aí, que a Natália lembrou, né? A gente está ao vivo no YouTube e no Facebook. Então, se inscreve aí no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. O Baú está no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube e no Spotify. Então você não tem desculpa para não assistir o Baú, hein? Estamos em todos os lugares aí. E hoje, né, Nath, um tema bastante importante aqui, bastante pertinente nesse mês. A gente vem falar de violência contra a mulher e a gente tem um episódio especial, uma convidada especial, né? E um convidado bastante especial. A gente recebe um deputado aqui hoje para a gente falar desse tema. Uma pessoa que acabou se tornando um símbolo aí nessa luta na violência contra a mulher. É isso mesmo, Cassie, abrindo as fronteiras aí do Baú Podcast, que entrevista personalidades da nossa cidade. Esse mês, né, o Agosto Lilás, mês de conscientização, de combate à violência contra a mulher, a violência doméstica, pede que esse tema também extrapole as nossas fronteiras, né, Cassie, e traga pessoas que estão envolvidas nesse tema e fizeram disso o seu trabalho, a sua missão de vida, e é o caso do deputado, nosso convidado hoje, deputado Márcio Nakashima, né, Cassie? Orgulho para a gente receber um deputado. Nunca recebemos um deputado aqui, é importante lembrar, nos nossos quase 4 anos de existência. E hoje a gente está aqui debutando neste mundo, né, Nath? É isso mesmo, Cassie. É importante ressaltar aqui, pessoal, a importância desse tema. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe as entrevistas do Baú. Todas trazem histórias extraordinárias. E hoje, além de história extraordinária também, a gente traz um tema que é de extrema relevância, que é urgente. O deputado Márcio Nakashima esteve hoje, Cassie, também na Escola SESI, falando com os jovens aqui da nossa cidade. Então, é um tema que precisa ser falado em todas as esferas, para todas as idades, para homens e mulheres, Cassie. É isso, Nath. Lembrar você que este episódio de número 188 é um oferecimento dos nossos patrocinadores: Sartori Internet Fibra Ótica, a internet do Baú, Usina do Malte, a Vantajosa, a loja mais completa da região, Posto do Twin e Gencal, apaixonados por chocolate. Gente, e lembrando que a Gencal, se você acompanha aí as influencers de Tambaú, nós estamos fazendo um trabalho com a Gencal nesse mês de agosto. Eles estão preparando um evento muito bacana de Agosto Lilás, que vai ser no dia 29 de agosto, no Centro Cultural, um evento gratuito. E na entrada, você, se o seu coração quiser, se assim você achar necessário, é só levar também para doação kits de itens de higiene feminina, então absorventes, shampoo, sabonete, desodorante, aquilo que você achar pertinente para fazer a sua doação. E vai ter, Cassie, uma palestra para 400 pessoas, aberta, então, a quem quiser participar, com a superintendente, a Ângela, que é superintendente do Instituto Maria da Penha. Além disso, vai ter um coquetel também depois da palestra, vai ter uma apresentação artística de um teatro que está sendo produzido pelo Paulo Rogério Rocco. Então, você está convidado a levar seu namorado, seu amigo, seu irmão, tá? Levar também homens para essa palestra. Vai ser um tema muito interessante. A Gencal ia fazer essa ação ali dentro com os funcionários, um marketing interno, Cassiano, mas resolveu também sair dos portões ali da fábrica e levar esse tema, trazer para toda a nossa população. Então vai ser no dia 29 de agosto, às 7 horas da noite, é uma sexta-feira à noite, para você ir lá ouvir sobre esse tema. Depois tem um coquetel para a gente continuar conversando. Vai ser muito bom, muito bacana essa iniciativa da Gencal de realmente não só apoiar a causa, mas de fato fazer um trabalho relevante sobre isso. Sensacional. A Gencal sempre surpreende a gente, né? Uma empresa que é um orgulho para Tambaú e que está sempre aí bastante preocupada, envolvida nas causas, né? Isso é responsabilidade social. Então,
parabéns a todos vocês aí da Gencal, e o convite está feito aí para todo mundo que se interessa pelo tema. Vamos ao convidado, Cassie? Bora lá? Hoje a gente recebe, né, o deputado estadual Márcio Nakashima, que está aqui em Tambaú e vem trazer uma mensagem muito importante para a gente, que é: violência contra a mulher é crime e dá cadeia. O deputado é idealizador do Instituto Mércia Nakashima, que nasceu de uma dor que jamais deveria existir e hoje é fruto de um luto transformado em luta. Desde o brutal assassinato de Mércia, em 2010, a missão é clara: nenhuma mulher deve sofrer violência e nenhuma família deve passar pela dor do feminicídio. O Instituto atua na conscientização, no apoio a vítimas e aos familiares, na cobrança firme por leis e políticas públicas que garantam proteção, justiça e dignidade para todas as mulheres. O deputado vai falar aqui durante o nosso bate-papo, Cassie, que o apoio também é para a família, né? A família toda acaba vivendo essa violência quando uma mulher vive essa violência. E na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Márcio Nakashima se consolidou como o deputado que mais apresentou projetos de lei em defesa da mulher. São 3 importantes leis sancionadas: a lei dos bares, a lei do auxílio aluguel e a lei da profissionalização de mulheres vítimas de violência. O deputado vai falar conosco, pessoal, agora, contar um pouco sobre cada uma dessas iniciativas, da sua história, o que motivou o deputado a trabalhar, a ser uma voz tão importante no nosso estado sobre isso. É um prazer te receber aqui hoje, deputado. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Márcio Nakashima. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Né? Boa noite, Cassiano. Boa noite, Natália. A todos que nos acompanham nas redes sociais, aí de todas as plataformas, você bem falou. Tem mais rede social do que eu, Cassiano. Você está lá no Spotify, no YouTube, no Facebook, Instagram. A gente tenta, mas é muita rede e é tudo muito moderno e a gente vai envelhecendo e não consegue acompanhar tudo. Então, a gente está no TikTok, mas a gente não consegue fazer uma dancinha, né? Fazer uma coisa que bomba. Então, a gente tem um conteúdo ali mais quadradinho, vamos dizer assim, mas estamos presentes. Mas parabéns. Bom, o mês de agosto é um mês que é dedicado a gente discutir esse fenômeno horroroso que é a violência contra as mulheres. Aqui no Brasil, infelizmente, os números só aumentam. E, embora nós tenhamos uma legislação que é tida como a terceira lei mais importante do mundo, nós figuramos em 5º lugar no mundo também como o país que mais agride e mais mata mulheres por conta de serem somente mulheres, né? Só pelo fato delas serem mulheres. Então, eu tenho lutado bastante lá na Assembleia Legislativa, a gente tem procurado trabalhar para poder amparar essas mulheres, acolher e fazer esse enfrentamento, né? Apresentando projetos de leis ali que façam desde do acolhimento ao tratamento dessas mulheres, a reinserção dessas mulheres na vida social, porque é um trauma muito grande, é algo que realmente ninguém precisava passar por isso. É inexplicável o que acontece. Eu estive mais cedo lá na Escola SESI, como eu falei, e uma das coisas que eu falei da minha fala foi o seguinte: mais da metade do planeta, mais da metade são mulheres, e a outra metade nasceu de uma mulher. Como é que a gente vive ainda tudo isso que está acontecendo? Enfim, então nós estamos lá apresentando alguns projetos de lei, temos trabalhado bastante, e estamos fazendo esse trabalho de rua, de conscientização. Hoje nossa equipe esteve aqui nas ruas de Tambaú, também estendendo cartaz, panfletando, conscientizando as pessoas, para que a gente possa cada vez mais levar esse tema para dentro de casa, conversar com os nossos filhos, para que a gente tenha uma sociedade melhor e sem violência contra as mulheres. Deputado, só um parêntese. Queria te perguntar, antes, né, da gente se aprofundar no assunto, queria te perguntar dessa sua relação com Tambaú. A gente já nota bastante frutos dessa amizade. Como é que Tambaú chegou na sua vida?
E o que é que o seu mandato de deputado já conseguiu proporcionar para a nossa cidade? Bom, eu conheço Tambaú há muitos anos, né? Há muitos anos eu frequento a cidade, tenho bastantes amigos e, graças a Deus, cada vez mais. A Natália, que é uma amiga recente aí, mas de muita importância, de muita relevância, até na pauta que a gente tem defendido lá na Assembleia e pelo Estado. E eu já estive aqui jogando futebol, participando de churrasco, já estive aqui na festa da igreja, do Padre Donizete, enfim, no aniversário da cidade. Está sempre por aqui, eu estou sempre com o pessoal aqui. É o nosso deputado, é o nosso representante na Assembleia. Isso. Muito bom poder contar com o senhor. Falando de emendas, nós já trouxemos aí recursos para a saúde. Desde 2019, quando eu assumi, vou até dar uma olhadinha aqui na minha colinha, ó, já foram, em 2019 foram R$100 mil para a saúde, em 2023 encaminhamos R$200 mil, depois o ano passado nós mandamos R$100 mil para a PAI, agora na saúde esse ano chegou R$485 mil e R$300 mil nós também está chegando, eu já não sei se já está aqui. Acho que vem agora no segundo semestre, sim. Segundo semestre, que é para o Departamento Municipal de Água e Esgoto, são R$300 mil. E está aumentando o volume, né? Você vê que 400 e tantos mil, 300, né? Muito legal. A gente foi recebido lá no gabinete do deputado na Assembleia, que agora recentemente. Fomos muito bem recebidos pela equipe do deputado, inclusive, que está aqui também. E é uma grata satisfação alguém que tenha carinho por Tambaú, né, que saiba onde Tambaú está, né, que conviva aqui com a nossa população. Isso faz diferença para a gente na hora que a gente vai solicitar algum... A gente é meio pidoncho, Cassie. Então, isso faz diferença na hora que a gente vai fazer uma solicitação e apresentar, né? O carinho que a pessoa tem com o município, isso faz toda a diferença. Município, o estado de São Paulo tem 645, se eu não estiver enganado. Exatamente. E o que faz o recurso chegar é o deputado que enxerga a gente, que conhece a cidade, que conhece as demandas, né, que tem representante nosso pleiteando, né, junto ao deputado, recursos para a solução dos problemas urgentes que as cidades têm. Então, essa é a maneira do recurso chegar. E a gente é muito grato pelo carinho que o senhor tem pela cidade. Mas como que... O que é que motivou você, Márcio Nakashima, a ingressar na política, né? Qual foi o momento que você falou, não, eu vou ingressar na política porque é por ali que a gente vai transformar? No ano de 2004, Cassiano, eu estava com um grupo de amigos e um irmão de um desse amigo ia disputar uma eleição lá no município de Piracaia. Eu estava lá com eles, conversando, e aí surgiu o convite para que eu fosse candidato a vereador. E eu fui candidato, ganhei as eleições e fiquei no mandato como vereador. Mas, assim, confesso que não... Falei, poxa, acho que não é minha praia, eu não vou continuar. Vi coisas que não gostei de ver dentro da Câmara Municipal e... Falei, vou dar um tempo, eu não quero isso mais. Não era bem isso. Não é isso que eu quero. Enfim, quando foi em 2010, infelizmente, essa questão da violência bateu na porta da minha casa. A minha irmã foi assassinada por quem dizia amá-la, quem dizia que queria passar o resto da vida com ela. E aí veio novamente essa oportunidade da gente pegar e fazer a diferença. Confesso que fiquei bastante relutante, porque em 2010 nós tivemos um pleito e fui convidado a participar, mas eu falei, não, eu preciso pôr um fim primeiro nessa questão da justiça, de lutar, porque é muito difícil conseguir justiça nesse país. É muito difícil uma mulher que sofre violência, colocar o seu agressor na cadeia. E aí eu peguei e falei assim, isso não vai ficar dessa forma. Eu me dediquei inteiramente à questão do processo, a questão de colocar na cadeia os culpados pelo assassinato da minha irmã. E aí depois eu retornei, e quando foi em 2018, eu participei do pleito e fui eleito como deputado estadual, e desde então nós estamos lá na Assembleia lutando com essa bandeira aí tão importante. Tem uma outra parte que a gente também trabalha bastante, Cassiano, se assim você me permite falar, a questão das pessoas desaparecidas. O Estado de São Paulo é campeão em desaparecimentos no Brasil.
Então, quando, não sei, os mais antigos, aí, os mais velhos, quando aconteceu o caso da minha irmã, da Mércia, ela foi muito repercutido. Teve projeção nacional, projeção internacional, recebi mensagens de Portugal, do Japão, dos Estados Unidos, Alemanha. Quantos anos o senhor tinha nessa ocasião? Deixa, agora vamos lá, eu tô com 47, são 14, bom, estava bem mais novo, estava com uns 30 e poucos anos, né? E aí o que acontece? A Mércia ficou desaparecida, né? Ela saiu da casa dos meus avós, infelizmente ela foi assassinada no mesmo dia, mas ela ficou um tempo sem a gente saber o que estava acontecendo. O que aconteceu foi quando eu tive contato com esse mundo das pessoas que desaparecem. E, por incrível que pareça, são muitas todos os dias. A cada 3 horas uma pessoa desaparece. Caramba! Aqui no estado de São Paulo. E aí é um universo paralelo desse que a gente conhece, desse que a gente vive. Porque imagina você, uma mãe que o filho sai de casa e nunca mais volta. Então essa mãe, e isso eu falo porque minha mãe foi assim, os meus pais foram assim. Eles acordam todos os dias na esperança de que hoje eu vou sair de casa e vou encontrar a minha filha, vou encontrar o meu filho. E quando isso não acontece, eles chegam no final do dia com aquela angústia, com aquela sensação de incapacidade, de impotência, com aquela dúvida do que está acontecendo. Será que a pessoa está bem? Será que a pessoa está passando necessidade? Será que está com fome? Será que está com frio? E a pessoa não dorme. Ela é vencida pelo cansaço, pela exaustão, até cair na cama e dormir. Então, acorda no outro dia com o mesmo ânimo, fazendo as mesmas coisas, procurando, buscando, e é um ciclo que a vida para e as pessoas ficam ali até ter a resposta. Então, nós criamos um núcleo dentro do mandato, que é um núcleo de pessoas desaparecidas, e um núcleo de violência. Então, esse núcleo faz todo o acompanhamento, todo o processo junto com as famílias de pessoas desaparecidas, porque também não é fácil, né? O estado de São Paulo não tem equipamento público adequado para fazer as buscas. É lógico que nós estamos evoluindo bastante, e depois que eu entrei lá em 2019 na Assembleia, muitas das coisas nós conseguimos mudar. Imagina você, Cassiano, Natália, teve uma dessas mães que ela ficou sem ver o filho por mais de 12 anos. E aí, mas ela nunca desistiu. É sempre esse ciclo de todos os dias ela saía de casa para procurar o filho. Ia lá nas Mães da Sé, na Praça da Sé. Ela ia em delegacia, ela ia em hospital, ela ia em ML, ela ficava nos cemitérios folheando para ver se de repente ele entrou sem nome para procurar. Ela ia na delegacia todos os dias. E a delegacia tem um sistema de computador que vai envelhecendo a pessoa conforme o tempo. Só que é uma das coisas que nós já também, através do nosso mandato, nós também já conseguimos modificar. Porque quando o filho dela desapareceu, era um jovem, um adolescente forte, bem grande, e 12 anos depois ele resolveu voltar para casa. Eles moravam ali na região de Juquitiba, em um sítio, e morava ela e o esposo. E quando estava lá no dia normal, fazendo as tarefas dela, entra uma pessoa pela porteira lá. Aí ela pegou, gritou pelo marido e falou, vai embora que... Né? Não, começou a gritar, achando que era uma pessoa que ia assaltá-lo. Até que ele disse, mãe, você não está me conhecendo? E ele envelheceu completamente diferente daquela foto do sistema. Por quê? Ele se entregou às drogas, já não tinha cabelo, emagreceu demais, já não tinha dentes. Sabe, estava muito acabado. Não era a mesma pessoa que saiu de casa. Mas ele voltou. Então, muitas das coisas a gente tem... O nosso mandato tem avançado nessas questões. Tem questões sociais de pessoas que desaparecem e depois de um tempo a gente consegue localizar sem vida. Teve casos de um senhor que... Ele morava... Na verdade, ele veio do Nordeste, veio trabalhar em São Paulo, foi morar na região de Sorocaba, teve uma família lá.
trabalhou numa fábrica. Aí a fábrica fechou, veio para São Paulo, ele quis vir. O casamento dele não deu certo lá, só que quando ele se casou, a moça tinha 2 filhos, ele criou como se filho dele fosse, né, como pai legítimo, que na verdade é um pai, né, porque ele assumiu às vezes do pai, e criou, mas aí não deu certo o casamento, ele veio embora para São Paulo para trabalhar na empresa. Aqui ele constituiu um novo matrimônio, casou novamente, enfim, teve mais 2 crianças, e só que ele de vez em quando ele dá uma fugidinha lá para Sorocaba para ver outra família, mas a família dele de São Paulo não gostava, a esposa não gostava, tudo, então de vez em quando ele dava umas fugidinhas e não avisava que ia para Sorocaba. Mas não tinha nada a ver com relação amorosa, ele é mais para ver a família mesmo, os filhos, tudo. Ele casou os meninos, enfim. E numa dessas viagens só tem a imagem dele entrando na rodoviária, e depois não tem lá em Sorocaba nem saindo. Então não sabe. Nesse caminho ele se perdeu e nunca mais. E aí, através de busca, através das coisas, nós conseguimos localizar que ele faleceu. E lá, depois, levantando todo o histórico de boletim de ocorrência, ele foi achado na rua, né? À época, o ambulância, que é o SAMU nosso, o de hoje, procurou, já viu que não tinha, só que depois de 3 dias a família não procura o corpo, ele foi enterrado como indigente. E aí você imagina a dor dessa família que ficou, a dor da família que estava lá. À época ele tinha um apartamento financiado, a esposa perdeu, os filhos tiveram que sair da escola, ela estava morando de favor em casa de familiares. Ela fazia faxina e as crianças estudavam e vendiam bala no Farol. A gente está falando de um tema muito delicado aqui, né? A violência contra a mulher, e não é aqui uma balança do que é pior. Mas o caso das pessoas desaparecidas, eu acho a convivência com a dúvida, né? Onde essa pessoa está? Ela está viva? Ela não está? Ela vai voltar? Ela não vai? Eu vi um documentário recentemente da Priscila Belfort, e como é difícil, né? A dúvida, esse ciclo infinito de acordar com esperança e dormir com dúvida, né? Então é realmente muito delicado, e parabéns pelo trabalho. E as coisas, esses dramas, eles acontecem diariamente, mas parece muito distante, né, da gente, né? Porque é o feminicídio, mas quando aconteceu na sua família, foi assim o seu despertar para essas causas, ou você já tinha alguma ligação com elas de alguma maneira? Não. Na verdade, era algo que eu não parece muito distante das nossas vidas. Parece que isso está coisa só da TV, dos jornais, e que isso nunca vai chegar até você. E aí, quando chegou, é algo que a gente da questão da violência contra a mulher, não é uma violência só contra a mulher, é uma violência contra a família, porque toda mulher ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, ela é mãe, então é uma família toda que é atingida nesse ciclo de violência. Então, para mim, quando isso aconteceu, foi devastador na nossa família. Foi algo que nos tira o chão, e se a gente não tem amigos, pessoas próximas que gostam, nos ajudem, nos acolhem, nós não conseguimos superar. Deputado, o senhor acha que o caso da sua irmã teve uma repercussão nacional, né? Eu me lembro do caso. E o senhor acha que essa divulgação em massa da mídia, como foi exposto tudo aquilo, é positivo, não é? É positivo porque traz o tema, mas para vocês como foi mais difícil para você, para sua mãe, para sua família, ver essa exposição, ou qual é o sentimento? Bom, você lembra do caso e como as coisas aconteceram, né? Lá no começo do programa eu falei do período que ela ficou desaparecida, portanto nós começamos a trabalhar no tema do desaparecimento. O que acontece? Se não fosse amplamente divulgado, nós nunca teríamos encontrado o corpo da Mércia. Eu seria mais uma pessoa que estaria procurando até hoje o corpo da minha irmã, que ela foi assassinada, foi jogada dentro de uma represa com o carro, e o carro ficou lá submerso. E olha a importância da divulgação. Na época foi colocado como pescador, mas ele estava lá pescando, mas ele era um mecânico. Ele foi até a represa para pescar, e aí, repercutindo tanto, ele estava cortando o cabelo, né? E
contou que ele esteve pescando na represa e viu algo meio estranho, mas ele estava do outro lado da represa e ele relatou isso para o barbeiro, que procurou a casa da minha avó, que nós montamos um QG lá de busca de tudo, centrais de telefone, ligando para todo mundo, procurou a casa e deu essa notícia. No outro dia nós começamos a procurar, já mudamos o foco para ir lá. Eu cheguei até a delegacia e falei, olha, tem um caso assim, assado, expliquei o que aconteceu. E aí tinha até um boletim de ocorrência de um carro que realmente o pessoal estava fazendo um churrasco lá, o carro não estava bem engatado, o freio, e o carro desceu na represa. E eu descartei, né? Mas meu pai continuou procurando, Natália, até que ele acabou encontrando o lugar, porque o boletim de ocorrência descrevia um outro bairro. E o meu pai, conversando depois com a pessoa que falou onde foi, falou, olha, é um lugar completamente diferente. Ele ficou procurando até localizar. Mas a importância da divulgação, a importância da mídia, da imprensa, nesses casos, é muito importante. Porque muitos, se não cai na graça da mídia, né, muitos nem são investigados. E a visibilidade também, né? É triste vira um símbolo da luta, vira um mártir, e ninguém quer na sua família um símbolo da luta, né, contra o feminicídio. Mas acaba virando, né, um marco importante para a sociedade, né? O caso ganha visibilidade para a sociedade ir discutindo, conversando e falar, não, daqui para frente não pode acontecer mais isso. Por mais que seja triste quando acontece dentro da casa da gente. O caso da Mércia foi amplamente divulgado. Historicamente, foi o primeiro júri popular a acontecer ao vivo, foi transmitido ao vivo por várias plataformas, foi pelas todas as emissoras de TV, rádio, plataforma como Terra, UOL, grandes plataformas de internet transmitiram ali o júri ao vivo, e isso trouxe essa questão para a discussão da sociedade. Até quando mulheres serão mortas por serem mulheres, por não aceitarem o fim de um relacionamento e ter que pagar com a vida. Então, e nessa época a lei do feminicídio ainda não existia. Não existia. Né? Com o passar do tempo, a lei nós fomos criando um mecanismo de combate, e a lei do feminicídio é uma ferramenta importante nessa luta, nesse enfrentamento. Hoje você entende que a gente já tem uma lei já bem redonda, que protege bastante, ou ainda existe muito a evoluir nesse sentido? Eu acredito que nós precisamos evoluir muito como sociedade, como pensamento, como forma de crescimento da nossa sociedade, o tratamento do homem com a mulher. E a Natália, lá na Escola SESI, fez uma frase importante lá, uma fala importante, que é que a mulher busca o seu direito, ela não quer mais, mas ela não aceita menos, ela é igual. E é isso que a gente tenta buscar, um equilíbrio para que a gente mude essa realidade tão triste que é a violência contra as mulheres. Deputado, no seu entendimento, na sua vivência no Instituto e tudo mais, nós falamos agora da lei do feminicídio, ela é uma lei de 2015, salvo engano, 2015. Né? Mas o feminicídio é o extremo, né? É na hora que chegou ao fim. O que acontece, como é a legislação da mulher que quase, como a moça eu estou horrorizada com aquela cena, a moça do elevador, né? Ela quase morreu, mas ela não foi vítima de feminicídio. A lei para essa situação de quase chegou ao extremo, mas não chegou, ela também é forte, ela também é rígida o suficiente? Isso se aplica na tentativa de feminicídio, e a lei é aplicada da mesma forma, né? Não na forma consumada, mas a tentativa é o que se pune, né? Então, o dolo, no caso, ele é processado por tentativa de feminicídio e vai sofrer as sanções lá. Mas nós precisamos evoluir muito, mas muito mesmo. Então, eu, né, lá na Assembleia, consegui aprovar várias leis que versam a questão do combate à violência contra as mulheres. 3 eu acho que são as que mais dão destaque, são as mais importantes. Uma delas criou o protocolo Não Se Cale, do governo do estado de São Paulo. A outra lei, que é a lei dos bares e restaurantes, criou o protocolo Não Se Cale. A lei
do auxílio aluguel, que tira as mulheres do ambiente hostil, que é o ambiente violento, e ajuda, paga ela um auxílio aluguel para que ela vá morar fora daquele ambiente de agressão, leve os seus filhos. E a lei que ajuda a fazer a reintegração das mulheres no mercado de trabalho, que a gente ajuda a profissionalizar e ela sai com uma profissão para não ficar dependente, porque muitas das vezes a mulher ela é dependente do seu agressor. E acaba voltando ou tolerando aquelas agressões porque ela não tem trabalho, não tem renda, né? Cassiano, então, lá no Instituto e lá no Núcleo de Violência, nós atendemos muitas mulheres todos os dias, infelizmente. E uma das coisas que a gente identificou é que muitas ficam nesse ciclo de violência porque elas são dependentes dos maridos, elas são dependentes dos seus companheiros. Então ela acaba aceitando, se submetendo a isso, porque ela não tem para onde ir, não tem para onde levar os seus filhos. Porque quando uma mulher é sozinha, ela vai até para debaixo da ponte. E nós tivemos casos que mulheres saíram de casa com os seus filhos e sofreram mais uma agressão, que é o seu agressor, o homem violento, foi lá e denunciou por maus tratos dos filhos, e essa mulher quase que perde a guarda dos filhos porque ela só queria viver. A situação é muito complexa, né? Muito complexa, muito delicada, Cassie, por isso precisa ser falada mais vezes por mais pessoas em diferentes esferas para chegar em todo lugar essa mensagem, né? Deputado, eu acho que era importante falar um pouquinho sobre cada uma das leis, né? A lei do BAR, do programa Não Se Cale, e falar um pouquinho de cada uma delas para que as pessoas entendam que essas leis existem, porque o que a gente percebe, só para vocês saberem um dado, nesse ano, Cassie, nós estamos em agosto, né? Nesses 8 meses de 2025, em Tambaú, foram 178 casos de violência doméstica contra a mulher, Cassiano. 178. Eu não tinha dimensão desse número, Cassiano. Eu também não, só em Tambaú. Só em Tambaú. Não sou leiga e não sou a pessoa que acha que isso não existe. Mas eu não sabia que era esse número. Então, isso está mais perto da gente do que a gente imagina. E a mulher não fala. E aqui falando, no meu lugar de fala como mulher, não fala por 1 milhão de situações, inclusive por vergonha, sabe? De você chegar e falar que sofre alguma coisa dessa, mas peraí, você sofre e não faz nada? Sabe? Então, mas você deixa, mas você não foi embora. Então, são tantas nuances, tantas situações que é muito importante falar. E muitas vezes, deputado, a gente percebe que as próprias mulheres, né, nós mulheres, estou me incluindo nisso, não sabe todos os direitos que tem. Então, por isso que eu gostaria que o deputado falasse sobre a lei dos bares, sobre a lei do auxílio aluguel e a lei de profissionalização das mulheres vítimas de violência, né? Tudo em busca de quebrar esse ciclo. Então, a lei dos bares, ela, por incrível que pareça, ela pegou no estado de São Paulo. Ela está sendo replicada a nível nacional, lá no Congresso Nacional. Espero que seja aprovada e seja lei no Brasil inteiro. Mas nós saímos à noite para poder verificar, fiscalizar, e cada estabelecimento adota o protocolo que quer para poder salvaguardar essas mulheres. E uma das que nós gostamos bastante foi um bar que incluiu no cardápio um drink, uma bebida. Ou seja, a mulher em situação de risco, ela vai lá, pede aquela bebida e imediatamente eles identificam que aquela mulher está em risco e precisa de ajuda. E aí o garçom vai lá, retorna com pessoas para poder tirar aquela mulher daquela situação de risco. Nesse caso desse bar, tinha lá esse drink e estava no banheiro afixado lá. Se você mulher, se estiver se sentindo em situação de risco, peça pelo drink número tal que está na página tal. Aí se o homem pedisse, falou, poxa, hoje nós estamos fazendo esse. Mas a mulher, quando pede aquilo, eles já sabem. E o governo do estado de São Paulo adotou essa nossa lei, criou o protocolo Não Se Cale, tem treinado os profissionais de bares, restaurantes, é obrigatório isso para poder renovar o seu alvará de funcionamento junto ao Estado. E tem formado essas pessoas que são guardiãos das mulheres nos bares de forma gratuita.
né? Isso é importante falar, porque às vezes olha e fala assim, poxa, vou ter que ter uma despesa, vou ter que formar. Não, tudo isso é gratuito. Vai lá, entra no site do Governo do Estado de São Paulo, escreve o seu bar, o seu restaurante, a sua balada e coloca... O símbolo. Tá falando aqui E tem também a questão do símbolo, né? Que é um símbolo mundial de combate à violência contra a mulher. Só fazer aquilo lá que está em perigo, que todos já sabemos em relação a isso. Então, essa é a lei dos bares e restaurantes, que criou o protocolo Não Se Cale. Aí tem a questão do auxílio aluguel, como eu falei, a mulher que está sofrendo violência, muitas das vezes sofre dentro de casa, dentro do seu lar, e aí não tem para onde ir, acaba ficando nesse ciclo vicioso de violência. E nós conseguimos aprovar, lei hoje no Estado de São Paulo, acho que praticamente todos os municípios já aderiram a essa lei, e já é realidade, então, que a mulher que sofre violência, ela sabe que ela não precisa ficar mais lá. Ela procura uma delegacia, faz o boletim de ocorrência, consegue a medida protetiva e já é garantido a ela esse direito ao auxílio aluguel. E acho que uma das mais importantes, profissionalizar essas mulheres para que elas tenham independência financeira. Existe a independência emocional do parceiro, né, do companheiro ali, de você não querer sair, da mulher ter medo de ficar sozinha, Cassiano, ter medo de envelhecer sozinha. Nenhuma companhia no mundo é melhor que a nossa mesma. É melhor estar só, né, do que mal acompanhada. E neste caso, acho que uma das principais leis é a lei de profissionalização, para que essa mulher tenha independência financeira, para que ela possa, de fato, sair e não se sujeitar a estar numa situação assim. Exatamente. E também o Estado coloca lá como garantia, essas mulheres têm a prioridade nas vagas de emprego que são ofertadas pelo governo em parceria com a iniciativa privada. Excelente. O Instituto, o Instituto Mércia Nakashima, vamos falar um pouco dele, né, do escopo de atuação. Ele é sediado em São Paulo mesmo? Isso, em Guarulhos. Guarulhos. Bom, desde quando aconteceu, nós passamos por todo esse turbilhão de coisas que é um caso de violência, aí processos, enfim, tudo. Nós vimos o quão difícil é colocar um criminoso na cadeia nesse país. O quão moroso o quão dificultoso é para conseguir que a polícia investigue, o quão difícil as coisas, por mais que você tenha ali, faça a cobra, as coisas não acontecem. Então nós criamos o Instituto para acolher outras famílias que também passam por violência doméstica. Lá nós temos mais de 40 psicólogas, né? Se não me engano, mais de 50 psicólogas, todas voluntárias. Tá, que fazem ele entende a importância do trabalho, a seriedade com que nós tratamos o assunto, entenderam que é um mal que precisa ser extirpado da nossa sociedade. Elas são voluntárias lá, e essas psicólogas, esses psicólogos, esses profissionais, eles atendem não só as mulheres vítimas de violência, mas como a família de pessoas desaparecidas e os filhos dessas mulheres que sofrem violência, que também sofrem a violência familiar, né? Porque crescem com traumas profundos. Muitas das meninas acabam vendo a mãe sofrendo violência, a avó sofrendo violência, acha aquilo comum e vai sofrer violência também. Então, a gente tem lá feito rodadas de palestras, nós temos estudos, nós temos essa questão de inserção profissional, de cursos para que elas possam, né, ter uma profissão, ali ganhar o seu dinheirinho e não fique dependente daquele que é o seu agressor. E, deputado, quais são as principais demandas que chegam para vocês no gabinete ou no Instituto? Sobre violência? E sobre desaparecidos também, que eu acho que é um tema que é relevante para a gente falar aqui. Olha, os casos são inúmeros, né? Mas a gente tem ali... Em todas as classes sociais? Em todas as classes sociais. A questão da violência contra a mulher, ela se dá em todos os níveis da sociedade, infelizmente. Não é porque nós estamos falando de comunidades que ali o índice é maior, ou se nós estamos dentro dos mais altos condomínios do Brasil, lá também acontece violência. Nós vimos o caso do elevador. Nós vimos o caso foram 2 casos de elevadores na região Nordeste e na região Centro-Oeste do país. São Paulo, os números são gritantes, os dados são gritantes, mas mesmo assim nós acreditamos que ainda os números ainda são subnotificados, porque muitas das mulheres têm vergonha
de fazer um boletim de ocorrência, tem vergonha de falar que ela é vítima de violência, tem vergonha dos pais, da família, o que a família vai pensar, dos vizinhos, tem vergonha da sociedade. E acaba não denunciando, acaba ficando ali nesse ciclo de violência. Eu acho que o seu trabalho, deputado, de estar aqui numa escola hoje, né, falando sobre isso, o trabalho do Instituto, o trabalho do senhor como deputado na Assembleia, levar esse tema, é relevante por isso também. Nós, mulheres, temos medo e vergonha de falar algumas coisas porque nós vamos ser desacreditadas. Nós temos o caso da Mariana Ferrer no Sul, que foi, não sei se vocês se recordam, que ela sofreu uma violência sexual num bar renomado, lá acho que de Jurerê Internacional, salvo engano, não sei se eu estou enganada. E ela, no julgamento desse caso, ela foi julgada por o juiz e o promotor, 2 homens, desacreditaram ela no momento do julgamento. Ah, mas você estava vestida assim, mas você faz esse tipo, ela era promoter, esse tipo de trabalho. Então, essas situações faz a gente dar um passo atrás enquanto sociedade, enquanto mulher, de aí sim reforça o medo que a gente tem, a vergonha que a gente tem de dizer que sofreu alguma coisa, né? De medo de ser desacreditada. Eu acho que esse é o grande medo. Eu vou contar e não vão acreditar em mim. Natália, lá em 2019, quando eu assumi pela primeira vez como deputado, meu maior desejo era colocar uma delegacia de defesa da mulher em cada município do estado de São Paulo. Depois a gente foi entendendo a questão da demanda, a questão dos custos disso, e vendo que era praticamente impossível. Então nós criamos lá uma indicação, que trabalhamos isso ainda na gestão do governo passado, onde criamos a Sala Lilás. Hoje todas as delegacias elas estão ali com uma delegacia central que vai atender de forma virtual. Então nós avançamos bastante, nós temos feito todo esse trabalho de conscientização, trabalho de ajuda e adequação das delegacias. Uma das coisas que você citou da promoter que aconteceu lá, logo no início, lá em 2019, quando nós começamos a acolher essas mulheres, um dos primeiros casos eu acompanhava ali mais de perto. Nós chegamos numa delegacia para fazer o boletim. Cassiano, imagina você, eu como deputado me apresentei, falei, olha, estou aqui com uma mulher que sofreu violência, tudo, eu queria fazer o boletim, ficamos esperando lá na fila, lá está a nossa vez de ser atendido. E aí o investigador, antes de entrar na sala para fazer o boletim, pegou e perguntou o que aconteceu. Ela pegou e falou, eu fui agredido pelo meu marido, assim, assim, assado. E sabe qual foi a pergunta dele? Mas o que você fez para ele? Poxa. Como se a violência tivesse um porquê. É o que está na sua camiseta, né, deputado? A culpa não é da vítima. A culpa não é da vítima. Ela foi agredida. Então, assim, hoje a gente trabalha até para que as delegacias tenham um acolhimento melhor, que tenham, hoje dentro da Academia de Polícia, tem um curso já para poder receber essas mulheres de forma adequada, e a gente tem trabalhado para ampliar as patrulhas Maria da Penha junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, e nos municípios onde tem guarda municipal, nós mandamos recursos também para a criação da Patrulha Maria da Penha. Na palestra hoje, deputado, desculpa o nome da psicóloga que fez a palestra do Instituto? Tem a doutora Alessandra, que estava com a gente, e a doutora Ângela. Isso. A Alessandra falou dos tipos de violência, né? A violência física, que a gente já sabe o que é. A psicológica, que é desacreditar essa mulher, fazer ela perder a força em si mesma. Moral, patrimonial e também sexual na violência doméstica. E muitas vezes quando a gente fala em violência sexual, que se pensa no estupro e se pensa no maníaco do parque. Você pensa, você andando sozinha numa rua à noite, uma pessoa desconhecida faz uma violência. E eu acho que é importante dizer que essa violência sexual existe dentro de casa, e esse é o maior número. Dentro de casa, por pessoas que ela conhece, né? Essa mulher, essa adolescente, que aí fica infinitamente mais grave, pessoas que ela conhece. Então, eu acho que vale também, né, deputado, as políticas as políticas públicas que falam disso, né? A divulgação dos tipos de violência, porque muitas vezes ela está sofrendo algum tipo e nem sabe que tá vivendo. E por isso das palestras que a gente tem andado pelo estado inteiro, fazendo essa rodada de bate-papos, divulgando, fazendo a conscientização. E uma certa vez o nosso grupo foi palestrar em uma empresa, e a mulher depois nos procurou e falou assim, olha, eu sofro violência, eu não sabia que eu sofria violência, mas é algo que me incomoda e eu não sei como tratar isso dentro da minha casa.
Olha só. Então ela sofria violência, ela a incomodava sobre aquilo, mas ela não sabia que aquilo era uma violência. E não sabia como tratar, não sabia como abordar, não sabia. E aí nós começamos nós acolhemos para dentro do mandato, foi passado para passar com os psicólogos, com o nosso jurídico, tudo. Graças a Deus a coisa se resolveu. E olha que coisa bacana, Cassiano. Em outro episódio, um homem nos procurou e falou assim: eu acho que eu pratico violência contra a minha mulher. E eu não sei. Então, para mim, isso era normal. Eu não sabia que isso era violência. Eu não sabia que isso é um abuso. E ele despertou e falou: eu preciso mudar. Ele precisou até conversar com ela para ver se isso a incomoda. E olha como as coisas... Essa é a importância de falar do assunto, problema, né? Quanto mais se fala do assunto, você vê, alguém de repente está fazendo está sendo violento sem entender que aquilo é violência. Ô deputado, quando o deputado propõe leis, né, e elas são aprovadas dentro das assembleias, nem todas elas são, assim, os governos dão a devida importância, né? O respaldo para que aquilo seja aplicável na sociedade. Como é que você percebe, né, nas 3 leis que você conseguiu emplacar, como é que você percebe? Você percebe o Estado tratando aquilo com importância? Você acha que ainda precisa de mais empenho naquilo? Como é que você percebe as leis que você propôs? Bom, eu consegui aprovar na legislatura passada, que foi a minha primeira legislatura, eu fui o deputado que mais conseguiu aprovar leis dentro do plenário. Mas, infelizmente, nem todas elas viram lei. A vereadora pode falar aqui. Muitas das vezes aprovamos, o governador acredita que aquilo não é importante para a sociedade e veta a lei e ela fica ali. A gente fica tentando derrubar o veto para que a gente transforme isso em lei. Mas a questão da lei no Brasil é o seguinte: tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Mas para as coisas acontecerem é importante o papel da sociedade. A sociedade tem que abraçar aquilo que, quando a gente apresenta o projeto de lei, aquilo que a gente quer tutelar, aquilo que a gente quer garantir ali o direito daquela coisa que foi apresentada aquela lei. Então, mais do que tudo, mais do que esforço do governo, mais do que o esforço do legislador, é a sociedade abraçar e fazer com que pegue. Eu lembro quando foi lá atrás a lei antifumo. Lembra? Sim. Que todo mundo fumava um do lado do outro, em restaurante, em lugares fechados, tudo. E foi uma lei que pegou. Mas ela precisou muito da intervenção do Estado para poder fazer com que aquilo pegasse, e hoje as pessoas entenderem que não pode fumar em ambiente fechado, que não pode fumar em restaurante, a não ser no espaço reservado para os fumantes. Mas como que precisou? Precisou aplicar a força do Estado, aplicando multas, aplicando sanções para que as coisas acontecessem. A mesma coisa foi a lei do cinto de segurança, enfim, tantas outras que o governo precisou de mais energia para fazer as coisas acontecerem. Deputado, no caso das pessoas desaparecidas, existe um número... É equilibrado entre homens, mulheres, crianças, adultos? Existe um público no estado de São Paulo que o senhor tem atuação? Existe um público que é mais vítima dessa situação, digamos assim? Não. Desaparecem pessoas de todas as idades, né? Desaparecem homens, mulheres, meninos, meninas. E tem casos que a gente meio que consegue localizar assim rápido, né? Quando são jovens, principalmente as meninas. Né, as meninas, quando desaparecem, muito em breve a gente acaba conseguindo localizar. Já pega redes sociais, começa a fazer algumas buscas, liga para uma amiga, quem é a amiga mais próxima, e acaba chegando. Muitas das vezes, quando isso acontece numa quinta-feira, as meninas aparecem no sábado ou no domingo em casa. Foi viver uma aventura aí. Quando é caso já de jovem, falando de meninos, e é esse mesmo percurso de sábado para o final de semana, para a gente já é um pouco mais preocuposo, porque o desenrolar nem sempre é do jeito que a gente pensa. Então, a questão dos adultos, quando são um público mais idoso, aí tem a ver com alguma doença, né, tem problemas mentais, enfim. Um lapso de memória. Exato. Né? E tem aquelas pessoas que desaparecem porque elas
simplesmente não querem viver mais com aquelas pessoas. Aquela desapareceu, ela se retirou do ambiente no qual ela vivia e não quer mais contato com as pessoas. Né? Teve casos de vocês acharem uma pessoa e ela não querer voltar? Tem um caso, e olha só, eu sou de lá de Guarulhos, a nosso escritório está lá em Guarulhos, e uma pessoa, pelas redes sociais, entrou em contato com a gente, ela é de Porto Alegre, uma mãe. Falou, olha, eu já estive em São Paulo umas 2 vezes, mas eu queria ver se vocês conseguem achar minha filha. Enfim, localizamos ela em Guarulhos, vivendo na condição de moradora de rua, usuária de droga, e chegamos, fizemos um vídeo, uma live lá com a mãe, para ela saber que a filha dela estava viva, tudo. Mas ela disse, eu não estou desaparecida, eu sei onde eu estou, eu só não quero voltar para minha casa, não quero voltar a morar lá. Eu gosto da vida que eu levo, eu não quero. E de vez em quando a mãe dela entra em contato com o nosso grupo, nós vamos lá procurando, manda foto para a mãe lá, para saber que está... Já teve a oportunidade... Vocês lembram o nome dessa moça? Não? Veja com ele. Então, e aí o que acontece? Ela já fomos procurar, ela já teve hospital e fica nisso daí. Mas jovens, homens que desaparecem, quando eu estava falando, muitas das vezes, em algum momento da vida dele, teve contato com as drogas, contato com o mundo do crime. E aí os tribunais do criminosos são implacáveis e, infelizmente, a grande maioria desses casos a gente acaba localizando sem vida. Já localizamos pessoas desaparecidas dentro de presídio, que a família não sabia que a pessoa estava presa. Sabe, são inúmeros casos. Está aqui o número do que passou pela gente, mas esse número já está desatualizado, que acho que esse folhetim já tem mais de um mês. Mas são as pessoas que estão no nosso banco de dados lá procurando. Hoje, graças a Deus, a tecnologia avançou demais. São Paulo instalou umas câmeras chamadas Smart Sampa, e essas câmeras também têm nos ajudado a localizar pessoas. Pelo reconhecimento facial. Pelo reconhecimento facial. Deputado, eu acredito que esse é o seu segundo mandato de deputado. Até onde você pretende, como é que você quer olhar para o estado de São Paulo e para poder falar assim, ó, a minha luta ela se encerra aqui? Qual que é o teu desejo? Como é que você quer ver o mundo, o país, o nosso estado? Um país mais justo, né? Um estado mais justo para todos os paulistas, todos os paulistanos, para que a violência, de forma geral, ela se cesse. Parece utopia, né? Mas é um desejo do meu coração. No caso dos desaparecidos, as coisas têm avançado tanto que vai chegar um momento que a gente não vai ter mais pessoas desaparecidas. Então, essa nossa luta não vai ser mais necessária. E assim eu espero que aconteça nos casos de violência contra as mulheres. Quais propostas ainda? O senhor tem propostas ainda que o senhor já tem em pensamento? Projetos de lei que o senhor sabe que quer apresentar? Nós temos bastantes projetos que estão ainda tramitando lá. Nós conseguimos também garantia nos programas sociais para as mulheres que são vítimas de violência ter prioridades. Nós temos... está tramitando lá na Assembleia um projeto de lei que vai proibir o governo do Estado de São Paulo admitir homens agressores como seus servidores diretos e servidores por empresas terceirizadas que prestam serviço ao governo do Estado. Então, são medidas que a gente tem tentado avançar para a gente tentar diminuir, tentar pôr fim na questão da violência. O senhor acabou de falar do caso dos meninos e das meninas, a diferença, né? Eu acho que aqui na violência doméstica é importante ressaltar que muitas vezes os homens morrem mais pela violência das ruas. Sim. E a mulher, mas em casa eles estão seguros, né? Eles estão em casa, né? Nada é mais gostoso que a nossa casa. As mulheres vivem essa violência mais em casa, que é o lugar que elas deveriam estar mais seguras. Então, quando essa mulher vai para baixo da ponte, porque é melhor morar lá do que em casa, imagina o que ela passou em casa, né, para tomar essa atitude, né? Então, acho que esse trabalho ele é importante, além de tudo que a gente já falou aqui, sobre isso também.
De pessoas desaparecidas, por mais que isso seja divulgado, né? Tem uma campanha na caixinha do leite, né? Saem umas coisas, mas é algo que eu não notava, que eu não percebia. Existe um tempo, assim, a pessoa desapareceu, eu tenho que esperar algumas horas, porque antigamente parece que tinha isso, você tinha que esperar a pessoa dar 48 horas, mas eu já sei que isso nunca foi lei. Nunca foi lei, é porque quando era um tempo pequeno, a pessoa ficava desesperada. Olha, a pessoa desapareceu, eu quero fazer um boletim de desaparecido, tudo. E às vezes a pessoa só não teve contato e a pessoa logo em seguida aparecia. Em horas ela retornava para casa. Mas isso nunca foi lei. Na verdade, se você conhece os hábitos da pessoa, sabe o horário que ela chega em casa, sabe, conversa com a pessoa, tem sempre, conhece os hábitos. Se a pessoa desaparece, não consegue contato, ela já está desaparecida. Pode fazer o boletim de ocorrência, pode procurar para que a gente possa localizar o quanto antes. E a questão do contato logo que a pessoa desaparece é muito importante, porque está ali os rastros de onde essa pessoa pode estar, por onde ela tem caminhado, para poder localizar com mais rapidez. É um tema que a gente acho que nunca falou, né? A questão de desaparecidos se fala pouco até, né? Eu acho. Aqui numa cidade do tamanho da nossa, acho que não se fala disso. É aquilo, né? Acho que enquanto não acontece com a gente, né? Teve uma senhora, alguns anos atrás, eu não sei se você lembra, uma senhora que daqui morava ali na avenida e encontraram ela lá no litoral, Praia Grande, eu acho. Não me lembro. Mas é uma coisa que é difícil no nosso cotidiano mesmo. E acho que por isso é uma dor que a gente não nota tanto. E eu confesso que eu não via como uma causa tão importante. Eu não sabia que desaparecia tanta gente assim. Como que é o dado? É por hora? A cada 3 horas uma pessoa desaparece. A cada 3 horas uma pessoa, Cassiano. Você acha? É muito, né? Por várias razões, né? Como o deputado explicou, né? Tem gente que é voluntário, né? Fala, eu não estou desaparecido. Eu quis me retirar do ambiente que eu morava e escolhi uma outra vida e não quero contato com aquelas pessoas que eu conhecia. Então, eu não estou desaparecido. Eu só não quero. Eu cortei os laços, os vínculos e estou aqui vivendo minha nova vida. Então, só que a gente chama de desaparecimento voluntário. Mas a grande maioria não é assim, infelizmente. Deputado, a gente agradece a presença do senhor, a gentileza de dedicar um pouco do seu tempo aqui a nós e a falar de coisas tão importantes. E a gente caminha para o final e o espaço é do senhor deixar aí um registro, um agradecimento para a população de Tambaú, para a região. Bom, então, mais uma vez agradecer pelo espaço, agradecer aqui pela acolhida da minha querida amiga vereadora Natália, que faz um grande trabalho lá na Câmara Municipal, nos procura de vez em quando lá na Assembleia, levando as demandas aqui do município, e pode ter certeza que nós sempre recebemos com muito carinho e com muita dedicação para que a gente consiga resolver as questões aqui de Tambaú. Agradecer aos votos que eu já tive aqui em Tambaú, nas 2 oportunidades que eu fui candidato, e dizer que eu estou à disposição, né, para trabalhar, para a gente avançar o município nas pautas importantes de infraestrutura, de saúde, de saneamento básico. Eu estou lá, é só nos procurar que nós estaremos lá trabalhando para que consigamos uma Tambaú melhor para todos nós. Sorte a nossa ter um amigo assim, né, Nádia? Sorte a nossa, Cassie. A gente é muito bem recebido lá, como eu disse no início do programa, Cassie. E isso faz toda a diferença, né? Para quando a gente está levando uma demanda, que todas são urgentes, todas são importantes, né? Então é muito bom a gente ter essa abertura, essa amizade lá na Assembleia, faz toda a diferença. E pedindo, todo mundo tá, né? Então, assim, é importante esse vínculo, é importante a gentileza, o apreço que o deputado demonstra por Tambaú aí, que já tem um histórico aí de realizações pela nossa cidade, e a gente agradece muito ao senhor pela atuação aí, e volte sempre, e sempre que entender que o nosso canal pode importar para alguma causa de vocês, nós estaremos aqui à disposição para recebê-lo quantas vezes for necessário, viu, deputado? Eu que agradeço a oportunidade.
E, Nath, tamo aí, Cassie. terminamos? Terminamos. Eu agradeço mais uma vez o convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje eu falhei na missão, né, Cassie? Hoje eu não trouxe lanche, não trouxe nada, né? Hoje veio mais simples, né? Mas é que é o horário, né? Não deu para muita geralmente eu venho mais preparada, né, Cassie? Mas você tem crédito. Tá, a gente não pode nem... Então tá. Me chama de novo que eu venho mais preparada. Traz o Cadu e traz salgadinho. Trago o Cadu. Agora eu venho uma em comitiva, né, Cassie? Vem de van. Vem Cadu, vem Natália, vem João, vem José. Vem uma galera. Se vier você e o Cadu, não dá para ir sozinhos mais, Não. A gente agora só anda em bando, Cassie. Prazer estar aqui, viu, pessoal? Prazer estar aqui. Sigam o Baú nas redes. É isso. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Lembrando que o Baú Podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores: Gencal, Sartori Internet Fibra Ótica, Usina do Malte, Posto do Twin e a Vantajosa, a loja mais completa da região. E na próxima semana a gente está de volta com mais uma das nossas histórias aqui no Baú Podcast. Valeu? Valeu, pessoal.